Meus irmãos, eu quero falar nesta noite sobre terceiro elemento, terceira atitude que contribui para os filhos serem abençoados por Deus, para os filhos tomarem posse das bênçãos de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 8 e o versículo de número 9. Se for da vontade de Deus, eu quero concluir este assunto aqui hoje. Provérbios 1, 8 e 9. Capítulo 1, versículo 8 e o 9. Diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça. Diadema não é aquela peça de adorno de mulher, não. É poder, é concessão de poder, tipo uma coroa. Porque serão, diz ele aqui, como diadema gracioso em tua cabeça e colares em teu pescoço. Então a instrução, o ensinamento do pai, ele otorga poder e, além disso, garante ao filho ornamento, beleza, honra. Efésios capítulo de número 6, corroborando com esse texto, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Muito bem. Queridos, a palavra obedecer é uma palavra que tem origem no grego hipakou, e essa palavra hipakou no grego significa escutar, prestar atenção. Obedecer é a atitude que se dá pelo processo de ouvir, apreciar, aceitar, arquivar e executar conforme foi orientado a fazer. No livro ou na carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 1, abra sua Bíblia, por favor. Tiago, capítulo de número 1, versículos 19 ao 25. Diz assim a palavra de Deus, dentro desse prisma de obediência, de processo que revela a atitude de obediência. Eu disse que obedecer é uma atitude que se dá pelo processo de ouvir, apreciar, aceitar, arquivar, executar, conforme foi orientado. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para se irar, para falar e para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, ele diz: recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente
enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então percebam, queridos, o processo das atitudes daqueles que são de fato obedientes. Dentro da visão, da ótica de Tiago, a obediência, ela se dá dentro dessas atitudes. Então, primeiro, segundo Tiago, para obedecer, diga comigo, é necessário ouvir calado. Diga, é necessário ouvir calado. Versículo 19 diz: todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para... Por quê? Porque quem ouve falando não consegue. Você já percebeu que tem pessoas que quando alguém vai dar uma ordem, ele já está retrucando, já está falando, já está contra-argumentando, já tem uma coisa... Escuta, querido. Quem não escuta calado não consegue ser um obediente. Quem não ouve calado não consegue desenvolver a virtude da obediência. Não se pode ouvir falando. Amém? Não se pode. Porque é que em muitos relacionamentos há uma intensidade de contendas, de briga, de conflito. Porque os cônjuges não sabem mais dialogar. E em vez de dialogar, começam a duelar. E sabe o que é duelar? Os dois ficam contra-argumentando. Nenhum ouve o outro. Todos ficam falando e nenhum ouve. Diálogo é um falar e o outro ouvir. Depois quem ouve fala e quem fala se cala para ouvir. Isso é diálogo. É por isso que Tiago diz assim: todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Não seja apressado para falar. Seja pronto para ouvir. Senão você não consegue chegar ao denominador daquilo que está se discussando. Na ótica de Tiago, para obedecer, primeiro é necessário ouvir calado. Segundo, é necessário ouvir apreciando. Tem pessoas que não ouvem apreciando. Já começa a sentir nojo do argumento. Já começa a repudiar o argumento. E já começa a contestar o argumento, não sabe nem o que a pessoa está discursando, mas já começa a dizer: eu não concordo. Eu não aceito. Eu não aprovo. Como esta pessoa vai desenvolver a obediência se não aprecia o que está sendo orientado? Eu não gosto. Sabe por que muitos filhos caem no laço de Satanás e praticam a desobediência? Porque não suportam ouvir mais a voz de seus pais. Porque não apreciam ouvir a voz de seus pais. A voz do pai gera ódio. A voz dos pais gera desgosto. E tem daquele que até põe o dedo no ouvido. Lá, 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 lá. Quem tapa os ouvidos para ouvir a voz dos pais, abre para ouvir a voz do cão. Eu vou provar aqui na Bíblia. Quem tapa os ouvidos
para ouvir a voz de uma autoridade constituída por Deus, seja pai, pastor, seja quem for, foi a autoridade constituída por Deus. Se você tapar os ouvidos, você vai parar de ouvir a autoridade que Deus constituiu, mas vai ouvir o Satanás. Eu vou mostrar na Bíblia hoje aqui. Viu, irmãos? Toda rebeldia, toda rebelião, toda desgraça de uma vida começa em rejeitar o argumento de quem pode te ajudar. Tudo começa em rejeitar o argumento de quem Deus constituiu para te ajudar. Tudo começa. Quando Moisés chamou os seus subordinados, Coré, sabe o que eles disseram? Nós não iremos. Foi ali que começou eles caírem no laço de Satanás. É claro que a semente já estava lá dentro, e quando eles disseram nós não iremos, perdeu a chance de ouvir o último conselho que poderia salvá-lo. Então, quem deseja ser obediente, primeiro tem que ouvir calado, segundo tem que ouvir apreciando. Como se ouve apreciando uma repreensão? Como se ouve apreciando uma lapada, como a gente diz aqui? Eu não gosto muito desse termo, porque lapada também é cachaça lá fora. Bota uma lapada aí. Então, como é que a gente pode ouvir apreciando uma palavra dura? Observando as intenções de quem está falando. Quem está falando. Que a palavra pode ser dura, mas qual é a intenção? É te fazer enxergar teu potencial. Nenhuma repreensão, ela vem com a intenção de humilhar a pessoa. Toda repreensão verdadeira, ela surge com a intenção de levantar aquela pessoa. Olhe para o seu potencial, você pode ser melhor do que isso. É isso que uma repreensão está dizendo. A repreensão não está dizendo que você não presta, que você não consegue. Porque se fosse para dizer isso, não precisava repreender, é só deixar você cair no abismo. Se alguém se dispõe a repreender, é porque esta pessoa acredita que você é recuperável. E quem te repreende se não acredita na tua restauração? Porque quem quer teu mal não vai te repreender, vai dizer, deixa ele cair no abismo. Então é importante, se quer desenvolver a virtude da obediência, ouvir calado, ouvir apreciando, como disse Tiago, versículo de número 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você ouvirado, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Está tudo dentro do contexto. Se você ouve irado, por isso que ele diz, tardio para falar, tardio para se irar. Não se ire, mesmo que o que você está ouvindo não seja confortável aos seus ouvidos. Julgue a intenção de quem está falando, o propósito. Se a pessoa quer o seu mal, por que está te repreendendo? Se a pessoa quer o teu mal, por que está te aconselhando? Se a pessoa quer o teu mal, por que está mostrando o teu defeito? Se estas pessoas querem o teu mal, não mostraria, deixava o diabo terminar de te devorar. Então julgue, porque tem gente que é assim, só vê os meus defeitos, só vê porque tem defeito e precisa ser trabalhado. E Deus levanta pessoas para te mostrar, porque a gente tem dificuldade de ver os defeitos da gente. Sabia, irmãos? Aí Deus tem que levantar alguém para mostrar. O ser humano tem dificuldade. A Bíblia diz e fala sobre isso. Quem reparará os seus próprios erros? Tem um texto na Bíblia que diz. Porque o ser humano tem dificuldade disso. 3. É necessário resignar-se ao que ouviu.
Não basta ouvir com atenção, não basta ouvir com apreciação, é preciso resignar-se, voltar-se, aplicar-se àquilo que ouviu. Versículo 21, vós, ou melhor, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia. O que é que ele diz? O que é que ele diz? Recebei ele está dizendo, se você não rejeitar o que está dentro, não vai receber o que está fora para ser colocado. Se você não se limpar do que está dentro, está lá dentro a malícia. Está lá dentro. Versículo 21. Rejeitando toda a imundícia. Está lá dentro a imundícia. Os pensamentos ruins. As maldades. Os preconceitos. Esse irmão não vai com a minha cara. Esse irmão não gosta de mim. Rejeita essas coisas ruins que estão na tua mente. E recebe a palavra com alegria. Porque se todas as vezes que alguém for te corrigir, você for pensar que o irmão está te corrigindo porque não gosta de você, o irmão está te corrigindo, isso prova que dentro de você só tem o que não presta. Então tira o que não presta para entrar o que é bom. Dois conteúdos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou você se enche da palavra e do conselho de Deus, ou você se enche dos conselhos de Satanás e dos sentimentos carnais. Isso é o que a Bíblia está nos mostrando, irmãos. Então Tiago diz, substitua o conteúdo. Tire o que não presta de dentro de você, para você poder absorver o conteúdo bom que Deus quer colocar dentro. Aí tem gente que diz assim, eu ouvi, mas não fica nada. Como é que vai ficar? Um copo cheio, irmãos, quando vem, não cabe. Não cabe. Então tem que haver substituição, remoção. Aí tem que dizer, Senhor, me enche do teu espírito. Encher aonde? Que já está cheio de coisa ruim. Vai botar o Espírito Santo aonde? Que não cabe mais em canto nenhum. A mente já é cheia de pensamentos eróticos, fantasia de prostituição. O coração é cheio de pornografia. A fala, a conversa é cheia de coisa podre. Só pensa em carne, só pensa em coisa do mundo. Aí, Senhor, me enche do teu Espírito. Aí Deus está dizendo, tira a imundícia. Remove a malícia. E a palavra entra. E o conteúdo do céu entra. Não pode, irmãos, não tem como ocupar o Espírito Santo e as coisas do mundo do pecado e de Satanás coexistirem. Não tem como. Ou é ou não é. Ou quer ou não quer. Ou tem ou não tem o que é dele. Não tem como, irmãos, os dois conteúdos juntos ali. Quinto, é necessário cumprir indiscutivelmente o que ouviu. Versículo 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos, porque tem gente que ouve, mas fica contra-argumentando. Mas isso não foi para mim. Mas isso aí é bem para fulana ou beltrano. Bem, é porque eu já fiz isso hoje. Acaba com esses falsos discursos. Tua alma está morrendo. Teu espírito está morrendo espiritualmente. E Deus está querendo ressuscitar, enviando a palavra. E você fica contra-argumentando, querendo passar uma visão de espiritualidade, sabendo que é uma superficialidade. Identifica a doença, identifica a necessidade. Se quiser provar a experiência transformadora e restauradora. Não podemos brincar com essas coisas. Devemos ser honestos com o Espírito Santo, com Deus, com a nossa consciência.
A desobediência, queridos, ela tem como causa o uso indevido do livre-arbítrio. É claro que ninguém desobedece, preste atenção aqui, por causa de Satanás. Eita, pastor, foi isso que o senhor disse. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco todo mundo vai ficar culpando o diabo. Foi o diabo que fez isso, foi o diabo que fez. Foi o diabo, meu Deus. Foi você que escolheu. Sou eu que escolho. Desobediência é uma ação livre. Há uma ordem clara e direta. Agora, toda desobediência a uma ordem clara e direta é fruto de influência satânica. Mas não é uma ação exclusiva do diabo. O diabo me fez fazer isso. Não, Deus não come essas desculpas esfarrapadas. Quando o homem pecou, que Deus visitou ele no jardim, disse: a mulher que tu me desse. A mulher disse: foi a serpente, meu pai. A serpente não tinha ninguém, não podia passar para o jacaré. Porque é uma tendência, irmãos, da pessoa se projetar na hora do erro, nunca querer aceitar a culpa para ser tratado. Aí fica transferindo, como que transferência resolvesse. A pessoa peca e fica: não, vou confessar agora não, vou passar um tempo, como se tempo apagasse consciência, tempo apagasse pecado. Irmãos, quem purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus Cristo, querido. Não adianta você esconder, dar tempo. Ah, não, o tempo vai mudar eu aqui. Não vai mudar, não. É um câncer, querido. Pecou, escondeu, é um câncer. Mas cedo ou mais tarde ele vai revelar-se. E os antigos já diziam: defunto não fica em pé. Defunto não fica em pé. O camarada vai, daqui a pouco se revela. Não adianta estar se projetando, criando. Não, o certo é a gente assumir: Deus, fui eu que pequei, eu falhei, que nem Davi fez no Salmo 51. Parar de estar se projetando, passando a culpa para outra. Porque quando Deus vem, Deus disse: olha, homem, a terra é maldita por tua causa, foi tu que escolheste pecar. Olha, mulher, com dor terás filho, foi tu que escolheste pecar. E tu, serpente sentenciada, vai nascer da semente da mulher que vai pisar a tua cabeça. Tu também estás culpado. Culpado porque influenciou e culpado porque escolheu fazer o que a serpente mandou. Então Deus não deixou ninguém fora. Porque é uma tendência de a pessoa dizer: foi um diabo, foi o Satanás, foi não sei o quê. Foi não, querido. Não adianta querer transferir só para ele. Ele tem o papel dele de acusar, ele tem o papel dele de influenciar, mas é a gente que decide se obedece a ele ou não. Amém, meus irmãos? Amém? É a gente que escolhe se obedece ao adversário ou não. Ninguém peca porque foi o Satanás, peca porque escolhe pecar. Agora, o diabo muitas das vezes está por trás influenciando. É por isso que eu disse: quando a pessoa deixa de ouvir a voz de Deus, seja uma voz direta ou indireta, por pessoas que ele constitui como autoridade sobre nós, a gente passa a ouvir a voz de Satanás. Quem deixa de ouvir a Deus, ouve o inimigo. Quem deixa de obedecer a Deus, desobedece porque ouve o inimigo. Veja se isso não está na Bíblia. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 2. Veja o que é que Paulo diz. Efésios 2:2 diz assim: em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera em quem? Nos filhos da desobediência. Quem é que opera nos filhos que desobedecem? Quem é? Quem é? Quem? Quem é que está por detrás como influenciador?
na vida de quem vive desobedecendo a palavra de Deus? Quem é? Não tem para onde correr, irmão. Quando eu rejeito a voz de Deus, declino para a voz de Satanás. Não tem outro, irmão. Não tem outro, não tem acordo, irmão. Quando eu rejeito a palavra, logo eu aceito a proposta do inimigo. Porque a palavra não traz proposta, a palavra traz propósito. Deus não oferece proposta, Deus oferece propósito. Satanás oferece proposta. E o interessante é que o que Deus quer dar para a eternidade, o diabo oferece para o tempo. Mateus capítulo 4 diz que Satanás levou Jesus ao cume do monte, ao pico mais alto. Aí diz assim: e no instante, apresentou-lhe todas as glórias do mundo e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer, a glória toda do mundo foi revelada no instante, foi oferecida no instante. Tudo que o diabo tem é para um instante, mas o que Deus tem é para a eternidade. Entendeu, querido? O que o diabo tem é para um instante. Prazer sexual é para um instante. A fama desse mundo é para um instante. Os status do mundo é para um instante. Mas as coisas e o prazer e a alegria que Deus tem disponibilizado para o seu povo não é para um instante. Começa aqui e continua na eternidade, irmão. Continua na eternidade. Essa é a verdade. Então, queridos, a desobediência tem como causa o uso indevido do livre-arbítrio, submisso aos caprichos de Satanás. Efésios 2:2. Ninguém desobedece a uma ordem direta e clara, sem antes ter sido influenciado ou se aliado com o diabo. Isso aconteceu com Caim. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, primogênito. Caim, seu nome no hebraico significa possessão. Caim foi recebido como uma bênção. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 4. Quando Caim nasceu, seus pais viram-no como uma bênção. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: e concebeu Adão, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, o que foi que ela disse? Alcancei do Senhor um homem. Daqui é uma expressão de alegria, uma possessão. Deu seu nome Caim, que significa possessão. Foi recebido como uma bênção, mas tornou-se uma maldição. Capítulo 4, versículo 11 diz: e agora maldito és tu na terra. Aquele que nasceu como bênção tornou-se uma maldição na terra. Por que Caim tornou-se uma maldição nesta terra? Tudo isso porque aliou-se com Satanás. Alia-se com o inimigo, não é só quando permite o diabo dominar a mente, possuir totalmente, mas quando vai concordando com as coisas de Satanás. Quando vai aceitando as propostas de Satanás, a pessoa vai se aliando ao diabo. Veja o que diz a Bíblia, primeira de João, capítulo 3. Primeira epístola de João. Depois a gente volta para Gênesis. Capítulo 3, versículo de número 12. Lá no final, perto de Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12, diz assim: meus irmãos, é isso mesmo? Não, ele diz aqui, não como Caim, e o quê?
que era e matou a seu. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Mas ele diz que Caim era de quem? Era de quem? Do maligno. Mas quando Eva recebeu Caim, não disse: recebi de Satanás aqui. Ela exultou porque sabia que era uma bênção. A pessoa pode vir ao mundo como uma bênção e no mundo se tornar uma maldição. Teve um pai americano que criou um filho com tanto amor e carinho, e quando esse menino cresceu, se tornou um matador em série. E quando procuraram, investigaram e acharam esse moço que matava gente, o pai, quando o encontrou, disse assim: escreveu até um livro, criei um monstro. Mas não foi essa frase que ele deu a seu filho quando nasceu. Mas um filho que foi gerado na bênção pode terminar na maldição. Por quê? Por causa da desobediência. Judas, capítulo único, versículo 10 e 11. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de quem? De Caim. Caim gostava de falar do que não sabia, se meter no que não cabia, entrar em caminho que não lhe cabe, é comportamento de Caim. Se meter em assunto que não diz respeito a você e a mim, é entrar no caminho de Caim. É forte, é Bíblia. A obediência também tem sua causa. A desobediência tem a causa na aliança que se faz com Satanás. E a obediência tem a sua causa na atitude de fé. O crente, ele só consegue desenvolver uma vida de obediência se ele desenvolver a sua fé. Se a gente parar de crer no que está aqui, a gente entra no caminho dos desobedientes. Se a gente parar de crer nas promessas de Deus, a gente cai nas malhas dos desobedientes. Quem tem fé não desobedece. Quem tem fé não contraria Deus. Quem tem fé não entra no caminho de desobediência. Eu não estou falando de infalibilidade, eu estou falando de desobediência, de pessoas pecar de forma irrefreável, irrefletível. A pessoa que tem fé, irmãos, ele tem um entrave, porque as propostas vêm, as tentações vêm, mas dentro dele tem uma fé dizendo: não aceita, porque Deus tem algo melhor. Em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8, mostra-nos que esta foi a causa da obediência de Abraão. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, fez o quê? Fez o quê? Porque ele obedeceu? Porque ele tinha? Antes da obediência, o que é que vem? Fé. Se você não acreditar que Deus vai mudar a situação da sua vida, você vai acreditar nas mentiras de Satanás. Se não acreditar na verdade, acredita na mentira. Você sabia disso? Que o que leva o homem a cair na malha de Satanás é o ceticismo à verdade e o crédito à mentira.
Quando você começa a rejeitar a palavra, o ensino, aquilo que Deus fala, o coração fica vulnerável para comer, aceitar a mentira. Veja 1 aos Tessalonicenses, vamos lá. Eu quero concluir. É 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 10. O 9 diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de quê? E prodígios da mentira. Aí ele diz: e com todo o engano da injustiça. Para quem? Para os que? E porque eles perecem? Embaixo o que é que diz? Ah, se não recebe o amor da verdade, facilmente receberá a mentira. Quem não aceita a verdade torna-se vulnerável para aceitar a mentira. Não tem outro acordo. É essa a realidade. Quando a gente começa a rejeitar a palavra, a oração, o jejum, aquilo que a gente sabe que é saudável para a nossa comunhão, automaticamente a gente começa a aceitar os filmes, os seriados. E são coisas que até não são pecado, mas se tornam pecado, porque começa a sufocar o tempo de buscar a Deus, de orar, de sacrificar. E a pessoa passa o dia assistindo e não vai orar. Passa o dia assistindo bobagem, coisa que talvez não seja nem pecado, mas pecou porque não tirou um tempo para ficar com Deus. Então, queridos, o que motiva a desobediência é a influência de Satanás. O que motiva a obediência é a fé. Abel, do hebraico, vapor, fragilidade, vaidade. É um exemplo de filho obediente. Foi chamado de justo em Mateus 23, 35 e em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Existem pelo menos algumas características de um crente desobediente, de um homem desobediente. Eu quero mostrar elas para encerrar aqui este estudo, concluir hoje. E eu decidi no meu coração, enquanto orava, eu vou orar hoje pela sua casa, eu vou orar hoje pelos seus filhos, eu vou orar hoje pela minha casa. Não é que eu não tenha orado antes, mas hoje eu quero fazer uma oração especial por sua casa aqui. Porque quando eu estava pedindo a Deus a palavra, Deus disse: ore, ore, ministre a bênção sobre as casas, sobre a família, ministre as bênçãos sobre os filhos, e eu vou orar hoje pela tua casa e pelos teus filhos. Mas eu preciso que você me escute até o final. Então, as características de um filho desobediente, Gênesis capítulo 4, baseado na vida de Caim. Primeiro, porque Caim é uma característica de um filho desobediente. Primeiro, ele era formal, mas não era espiritual. Diga comigo, ele era formal, mas não era espiritual. Veja que Caim sabia vir ao lugar e oferecer algo para Deus, formalidade. Ele sabia fazer oferta, fazer oferenda, mas não ao modo que agradasse a Deus. Tinha formalidade, mas não tinha espiritualidade. Capítulo 4, versículo 3. E aconteceu depois de um tempo que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Ele tinha formalidade, ritual, liturgia, mas não tinha espiritualidade. É o que estamos vendo hoje. Muita formalidade nas igrejas, pouca espiritualidade. Vamos ouvir o conjunto, vamos ouvir a união, vamos ouvir o grupo jovem, vamos ouvir o coral, vamos ouvir o quarteto, mas cadê a espiritualidade? Cadê a graça? Cadê a adoração?
Cadê as lágrimas na hora de oferecer para Deus o louvor? É aquilo seco. E canta até hino: Senhor, enxuga meus olhos, os olhos secos que só a areia do deserto. Porque muita formalidade, pouca espiritualidade. Se você é filho obediente, você está ouvindo o que eu estou lhe dizendo nesta noite, porque eu estou ministrando a palavra de Deus para nós aqui. Estava mais preocupado com que as pessoas vissem de que em que Deus se agrada. O formal é esse. Se preocupa tanto, é tanto ensaio. Vamos ensaiar. Glória a Deus, que não é pecado, tem que ensaiar para dar o melhor. Agora, ensaiar e não orar, ensaiar e não jejuar, ensaiar e não buscar espiritualidade no louvor. Fale que muita técnica, pouca espiritualidade. Paulo disse: cantarei em espírito e cantarei com entendimento. Tem gente que canta só com entendimento, mas sem espírito. Tem técnica, mas não tem espiritualidade. 2. Ele era dedicado, mas não era autêntico. Isso aqui é as características do filho desobediente. Estava mais preocupado em servir a Deus. Diga, estava mais preocupado em servir a Deus do que pertencer a Deus. Você sabia que tem pessoas assim na igreja? Está mais preocupado em fazer algo para Deus do que pertencer a Deus? Eu quero trabalhar, eu quero ser obreiro, eu quero ser isso. Sim, e daí? Mas tu és de Deus, pertence a Deus. Porque do que adianta querer fazer para Deus e não pertencer a Deus? Porque quem faz para Deus e não pertence a Deus, faz aqui. Chega na escola, é música do mundo. Chega na escola, é amizade do mundo. Chega na escola, é conversa do mundo. Chega na escola ou no trabalho, é em grupinho mundano, é conversa podre. Quem faz para Deus e não é de Deus, vive numa ambiguidade, numa bipolaridade. Mais importante do que fazer para Deus é ser de Deus. Porque talvez tem crente na igreja que não faça tanto, mas Deus diz assim: minha serva, meu servo. E tem gente que faz tanto e alguém diz: é homem de Deus, e Deus diz: meu mesmo não. Que faz para Deus, mas não pertence a Deus. Tem uma vida oculta, uma vida depravada, uma vida dúbia, uma vida de mentira. E do que adianta fazer para Deus e não ser de Deus? Na igreja é uma bênção, aquele homem é uma vez mais, em casa é um carrasco, é um bruto, é maligno, abre a boca e de tudo que não presta com a mulher. Do que adianta servir a Deus e não ser de Deus? Isso aí é comportamento de Caim. Comportamento de Caim. Caim já tinha essa performance de se apresentar bem no altar, mas não ser de Deus. Mas não ser de Deus. E Deus está querendo saber da gente: você trabalha para mim ou você é meu? Porque tem gente que é só funcionário, mas não pertence. Interessante, irmãos, é que a ideia de servo de Deus na Bíblia é diferente de servo funcionário. Viu, irmãos? A ideia de servo é servo propriedade. Não é servir simplesmente porque trabalha naquela casa, é servir porque pertence àquele Senhor. Essa é a ideia de doulos na Bíblia. Muito mais do que servir a Ele, é sermos dele. 3. Ele era ouvinte, mas não era praticante. Ele ouviu, mas não deu ouvido.
Deus falou com ele, versículos 7 e 8: se bem procederes, não é certo que serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ele te será o teu desejo, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e fez o quê? O matou mesmo depois de ter sido avisado. Deus o avisou acerca do desejo que estava ali no coração dele, que ele deveria dominar. Ele ouviu, mas não deu ouvido. Quarto, ele era sensível ao mal e insensível ao bem. Sabia que tem gente que é assim? Sabia que tem pessoas que é assim? Filho na desobediência, ele é sensível ao mal, mas insensível ao bem. Filho, vamos orar? Hoje não. Aí chega um amigo e diz: vamos jogar videogame? Que hora a gente chega lá? Porque ao que edifica, ao que vai promover edificação, endurece o coração. Mas o que não vai promover nada de construção, a pessoa te entrega, se sensibiliza. Aquilo que vai promover construção, o ensino, o conselho, a repreensão, a pessoa endurece o coração. Mas basta alguém chegar e massagear o ego, que a pessoa amolece o coração. O homem na desobediência, ele é que nem Caim. Ele é sensível ao mal e insensível ao bem. Ele facilmente se desmancha com as propostas malignas. Versículo 9 e o 10. Mas deixa eu encerrar mostrando uma coisa aos irmãos. Caim existiu, mas Caim não viveu. Que doideira é essa, pastor? É não, irmão, não é doideira não. Caim existiu, mas Caim não viveu. A geração de Caim existiu, mas não viveu. Abra a Bíblia, Gênesis, versículo 14. Diz assim, veja aí, versículo 14, capítulo 4, versículo 14. Eis que hoje me expulsas para longe da tua presença, me esconderei e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o encontrasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado do oriente do Éden. E aconteceu Caim, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz o quê? A quem? E ele edificou uma cidade, e deu à cidade o nome de seu monumento ao homem. E Enoque gerou a Irade, e Irade gerou a Meljael, e Meljael gerou a Metusael, e Metusael gerou a quem? E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas, e tem, você pode ler aí, olha, até o versículo em diante, onde fala das gerações de Caim. Você não vai ver Deus dizendo que eles viveram, só vai dizer que ele gerou fulano, ele gerou Beltrano. Mas quando você vem para Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 30, você vai encontrar uma outra expressão, quando se fala da linhagem de Sete, a linhagem piedosa, a linhagem que substituiu Abel. Você vai ver que eles não somente existiram, mas viveram. Aí o versículo 5 diz assim:
e viveu 105 anos. Versículo 9, e viveu Enos 90 anos. Versículo 12, e viveu Cainã. E viveu Cainã, versículo 13, e viveu Maalalel. E viveu Jared, versículo 18, e viveu Enoque, que é outro Enoque. Então, a geração de Caim não tem registro de vida. Por quê? Porque existiu e não viveu. O que significa, pastor? Quem anda na desobediência existe, mas não desfruta do que Deus tem. A ideia de vida é a ideia de desfrutar de bênção. Viver aqui é desfrutar da vida. Deus tem algo para a gente desfrutar aqui, irmãos. Fique em pé com o que eu vou dizer aqui agora. Vamos parar de querer generalizar a ideia de bênçãos materiais, a teologia da prosperidade que se ensina de forma errada aí fora. Deus tem bênçãos para nós desfrutarmos aqui nesta terra. O Evangelho dispõe de 2 tipos de bênção. Quais são os 2 tipos de bênção? Quantos tipos de bênção o Evangelho dispõe? Diga 2. Diga vida abundante. Vida eterna. Diga vida abundante. É vida aqui. Diga, é vida aqui. Vida eterna. É a vida lá. Deus disse a Pedro. Jesus disse a Pedro: não tem ninguém que me tenha deixado casa, pai, mãe, filho, por amor de mim, para não ter nessa vida aqui 100 vezes tanto, e no porvir a vida eterna. Ele está falando de 2 tipos de vida. Deus tem bênção para a gente aqui, irmão. Acaba com esse pensamento medíocre que Deus te gerou para viver na miséria. O próximo estudo que eu vou trazer aqui é provando que não há predestinação de pobreza para a vida de ninguém. Viu, irmãos? É o próximo estudo, por isso que eu já estou introduzindo aqui. Deus não te predestinou para a miséria. E você vai ver isso na Bíblia. Deus tem bênção para você e para seus filhos. Meu Deus, parece que vocês não creem. Eu disse que a obediência é fruto da fé. Você só obedece, só caminha em direção ao que Deus fala se você tiver fé. Eu estou dizendo que Deus tem bênçãos para você e para seus filhos aqui nesta terra. E eu não estou brincando, não. Deus tem bênçãos para a tua casa. Deus tem bênção para a tua família. E eu não estou falando só de bênçãos espirituais que são prioritárias. Eu estou falando de bênçãos materiais. Viu, irmãos? Deus vai abrir a porta para a tua casa. Deus vai abrir a porta para a tua família. Deus vai abençoar aquele teu filho esforçado, aquela tua filha que está se dedicando. Deus vai abençoar na terra. Você precisa crer no que eu estou dizendo. E qual é o caminho? Obedecer a Deus, irmão. E não confunda a bênção com multiplicação de bens. Você pode até não ter os bens multiplicados, mas vai ter a bênção no que você tem. Vai ter a bênção no que você tem. Viu, irmãos? Eu digo e provo. Eu digo e provo. E a próxima doutrina eu vou mostrar a vocês, pelo Espírito Santo, qual é o caminho da prosperidade material que a Bíblia ensina. E eu vou ficar rico depois dessa doutrina, quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Eu só sei que muitos crentes, depois que ouvir essa doutrina, Deus tem abençoado maravilhosamente. Mas primeiro Ele quer que você se conscientize. Que tipo de filho você quer ser? Um filho debaixo de maldição ou um filho debaixo da bênção de Deus? Porque se quiser a bênção, o segredo é obedecer. Obedeça a seus pais. Eu acho muito bonito a frase de um pastor que diz assim, diga comigo, não desobedeça. Diga mais forte, não desobedeça. Quem está vivendo e quem já viveu.
o teu futuro. Você entendeu? Não desobedeça quem já viveu o teu futuro. Ei, teus pais já viveu o teu futuro. Teus pais estão vivendo o teu futuro. Tem hoje 14 anos, 15 anos, 20 anos, teus pais já teve. Agora, será que tu vai ter a idade que teus pais têm? Porque ele está vivendo o teu futuro. Então, não tente contrariar quem já viveu o seu futuro. Quem já sabe coisa que você ainda não sabe. Não tente contrariar. Não tente ir contra aqueles que vivem e que viveu o teu futuro. Deus tem uma bênção para dar a alguém aqui nesta noite. Deus tem uma bênção. Irmãos, eu não digo palavras soltas, com chargões. Eu não preciso disso, vocês me conhecem. Estão me conhecendo pelo menos. Não me conhecem, estão me conhecendo. Mas eu digo, Deus tem uma bênção para dar a alguém aqui nesta noite. Deus vai ministrar uma bênção, vai descer agora do céu, nesta oração. Uma bênção. Eu estou falando de bênção material, irmão. Estou falando de bênção espiritual não, porque espiritual ele já está dando aqui a palavra e está consertando a gente. Eu estou falando de bênção material. Agora, nesta oração, Deus vai abrir uma porta para alguém. Vocês creem nisso, irmão? Eu estou dizendo que essa noite aqui, nesta oração, Deus vai abrir uma porta para alguém. Não vai durar muito tempo. É possível que de hoje a 8 alguém já traga aqui a notícia que assim, pastor, Deus já abriu. Mas não vai durar, porque esta noite Deus tem uma bênção para entregar a alguém aqui. E não é a bênção sorteada lá do tanque de Siloé, não. Pode ser várias pessoas que vai receber esta bênção. É porque está descendo do céu. Já está a caminho. E eu não brinquei quando eu disse que vocês tinham que ficar até o final, não. Não estou brincando para sustentar vocês aqui, não. É porque Deus vai ministrar uma bênção sobre alguém. E o caminho é esse. Não entre, não copie o modelo de Caim. Não seja um crente formal sem ser espiritual. Não seja dedicado sem pertencer a Deus. Não sejamos ouvintes sem ser praticantes. Não nos tornemos sensíveis para o mal e insensível para o bem. Não deixemos que a nossa vida passe sem ser vivida. E tem pessoas que existem, mas não vivem. Não tem registro de vitória. Não tem registro de conquista, não tem registro de honra, não tem nada bonito na história dos filhos de Caim. Mas quando você vai para a história dos filhos de Sete, aquele ali foi o primeiro a invocar a Deus, aquele ali foi o primeiro a orar, aquele ali era justo e Deus escolheu ele. Tem vida. Aquele ali, Deus tomou ele era tão crente que Deus andava com Deus e Deus. Isso é vida. A linhagem de Sete existe vida. Quem quer vida de Deus aqui, irmãos? Quem quer vida de Deus? Então levante a tua mão, porque eu digo pelo Espírito Santo. Eu não sou muito emotivo não para profetizar não, mas eu estou falando pelo Espírito Santo. Deus ministrará sobre aqueles que se dispõem a obedecer a sua palavra uma bênção grande sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Se preparem, porque 2022 será um ano diferente para a sua história.
para a sua casa. Se prepare, porque ainda no final deste ano, Deus vai começar a mostrar rumo para você. Você vem se lamentando, vem dizendo: Senhor, até onde eu vou levar isso aqui? Isso aqui está encobrindo a minha visão, não enxergo vitória, não enxergo nada. Deus está dizendo que está enviando uma luz do céu. Esta luz vai trazer ao teu entendimento ideias, projetos. Nesse projeto vai estar a bênção de Deus, que vai multiplicar. Deus removerá a tua vergonha em honra. Assim te diz o Senhor nesta noite. Te prepara para cantar. Te prepara para abençoar parentes na tua casa. Te prepara para abençoar aquelas pessoas com quem você tem se humilhado para pedir emprestado. Te prepara para abençoar eles, porque a bênção vai ser tão grande, tão grande. Tu vai pagar tuas dívidas, tu vai botar as coisas em rumo, e é o Senhor que está te dizendo nesta noite. E tu vai abençoar parentes, amigos, e a tua honra se elevará no meio dos teus, e um cântico novo eu colocarei na tua boca. Oh, como eu estou sentindo algo tão potentoso de Deus aqui esta noite, irmãos. Oh, como eu estou sentindo algo de Deus. Aleluia. Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Põe. Põe a tua mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. Diga assim: eu vou enxergar a tua bênção. Eu vou ver esta bênção de Deus sobre a tua vida. Eu vou ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Diga com fé, diga com fé. As portas vão se abrir, jovem. Você vai casar na igreja. Deus vai te dar recurso, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar honra na sociedade. Você não vai passar esse vale de humilhação e terminar a sua vida morta, humilhada, no ostracismo. E eu estou falando a vida morta no sentido de apagada. Deus vai reacender as chamas. A alegria dentro da tua casa. Tu serás respeitado pelos teus. Tu não serás mais chamado de preguiçoso, nem de preguiçosa. Este vale está chegando ao final. E eu, Senhor, vos digo que derramarei sobre aqueles que obedecerem a minha palavra uma bênção tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que outros participarão dela. Rei Pachaio Fácia. Elemeteio Serg Micalamacasui. Eu vi quando tu me falaste esses dias. E tu me dissestes assim: Senhor, tenho me gastado na tua obra. Estou chegando ao final da minha carreira. Mas eu te digo, homem, eu sou o Deus da alegria.
E eu alegro o teu coração esta noite. Ai, assura me cantos. Eremenachacho cheia, sergi mi coramanachaio se. Orebicancho, plastestio chova sérios. Eneploste cochuchaia se. Meneios te coiacho e efiofase cesio choya chas. Camanacho chachaias. Durimi chorrei euforias. Oremicachaios. Plastochachas. Por que tanta inquietação no teu coração? Por que tanto medo? Por que tanta insegurança dentro de ti? Tenho eu, porventura, esquecido o que te falei? Ergo facerio, serio facia. Tenho, porventura, te dito alguma vez que não tem jeito? Oreio, ergios, sergios. Porque te afliges? Eu, o Senhor, sou o mesmo. A tua história e a história dos teus está nas minhas mãos. Eu, o Senhor, te digo esta noite. Prepara-te, porque entrarei com surpresa no meio. No processo vai haver ai, mas eu estou no processo. Eu colocarei no lugar e eu honrarei aquilo que quero honrar. Eu sou Deus e te digo: acalma a tua alma, porque estou trabalhando, estou agindo, e por esses dias verás o meu agir. Lá e lá.
Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer, vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere